Está no ar mais um meu, seu, nosso IRAcast. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde e a hora que você estiver assistindo, que Deus te abençoe, tá bom? E antes de eu apresentar a minha convidada, que é pra lá de especial, eu quero fazer uma oração agora, tá bom? Para que o Senhor, ele venha impactar a sua vida, para que a mão do Senhor esteja aí com você nesse momento. Então, pare tudo que você estiver fazendo, feche os seus olhos agora e vamos orar. A Ele seja dado a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Tá bom? Então, querido Deus, nesse momento nós te agradecemos por estar aqui. Eu quero te louvar por mais um programa que está entrando no ar agora, Senhor. E eu quero orar por essa pessoa que está assistindo esse programa, que vai se identificar, Senhor, com a história que vai ser contada aqui. Esse programa é para realmente levar a tua palavra, a tua mensagem, que pessoas sejam transformadas, restauradas, mudadas com a nossa história, que a nossa história, Senhor, ela venha fazer mudança na vida das pessoas, que a nossa história, ela venha mostrar para as outras pessoas que se as outras pessoas conseguem, quem está nos assistindo também consegue, Pai. Fica conosco, recebe este programa para ti, que tudo seja feito para a glória do teu nome. É isso que te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. E agora eu quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje, Fernanda Ana Lu, muito bem-vinda. Essa mulher, ela é incrível. Eu estou aqui com a revistinha, olha aqui, ó. Tá vendo? Uma apostila. A Fernanda Ana Lu, ela trabalha aí no digital, no posicionamento. Não foi fácil ter ela aqui com a gente, mas hoje ela está aqui. Que maravilha. Bem-vinda, querida. Deus abençoe sua vida. Amém. E para nós é um prazer muito grande receber você aqui no IRAcast, tá bom? Meu Deus, o prazer é meu. O prazer é meu. Eu tava mesmo falando nos stories que a forma que eu conheci a Iraci é surreal. O quanto ela não... É impossível ela passar na nossa vida e a gente não se sentir impactado com a história, sua própria história de vida, de força. E isso realmente nos traz muita mais vontade de continuar. Nessa luta aí, né? Mas muito obrigada pelo convite, me sinto honrada. A honra é nossa. Eu falo para as pessoas, Fernanda, que o que nós vamos fazer nessa terra se a gente não impactar pessoas? As pessoas, elas têm que sentir a gente. Nós não podemos estar num ambiente onde a gente fique indiferente. Nós temos que ser participantes. Verdade. Eu falo isso com todo mundo. Quando eu estou no meio de uma conversa, estou com alguém aqui que eu olho e tem uma pessoa fora da roda ali. Ei, vem cá, vem fazer parte. Porque não tem como você estar nesse mundo e você se sentir assim. Tem pessoas que são excluídas, mas tem pessoas que se excluem. Às vezes não somos nós que excluímos, é a pessoa que olha e fala, não, eu não sou desse time, eu não sou desse grupo, esse lado não me pertence. Então, nós precisamos procurar, claro e evidente que não sendo invasivos, mas a gente vê se tem condição de nós estarmos naquele ambiente, porque às vezes é nós olhar para dentro de nós e saber, é eu que estou me isolando ou são as pessoas que estão me excluindo? Porque existe essa diferença. Existe, então claro. eu falo muito para todo mundo, não passe nessa vida sem impactar a vida de pessoas. Então, é por isso que a gente tem que fazer alguma coisa para que realmente as pessoas elas possam nos ver e saber que a gente está ali, que a gente não veio passear na terra, a gente veio conquistar, veio dominar. É verdade. E foi esse posicionamento que eu resolvi tomar na minha vida e a gente tem essa história louca aí. Mas hoje, a história que está em jogo aqui não é a minha, é a dela e eu quero saber tudo. Hoje vai ser surreal esse programa, hein, gente? Tô logo avisando. Estrategista no mundo digital, na vida aí das pessoas, ajudando as mulheradas, como se posicionar. Homens também, né? Homens Conta também. pra nós essa história aí, Fernanda. Eu trabalho com homens e mulheres, né? Eu comecei, já fazem 14 anos que eu tô nessa luta, né? 14 anos? Eu tenho 42 anos, então já faz aí um tempinho de batalha.
Eu também tenho 42, então estamos no mesmo barco. É o tempo de batalha aí. Certo. E quando eu fiquei 7 anos no mercado imobiliário de alto padrão. Trabalhei durante 7 anos no mercado imobiliário de alto padrão. Sempre fui muito comunicativa. E um dia, palestrando, eu estava palestrando já, eu já palestrava, já fazia movimentos, morava no Rio Grande do Sul e já vinha para São Paulo também, porque aqui acontecem os negócios, né? Então a gente sabe que aqui acontece muito. Então eu já estava nesse movimento, mas de uma forma muito sutil. E em uma palestra da qual eu não queria ir, contando o dinheiro, eu não queria palestrar, e eu disse, estou contando o dinheiro, não vou ir palestrar. E o meu marido sempre muito incentivador, ele infelizmente não está aqui, vai chegar um pouquinho depois, porque ele também estava trabalhando. E aí ele disse, não, você vai nessa palestra, você vai palestrar. Eu não queria ir. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você tinha que pagar para palestrar nesse dia? Tinha as coparticipações, né? Então, era um momento de você ser visto, mas também tinha as coparticipações do palestrante. Uhum. E aí, eu pensei, embora fosse uma oportunidade... Eu me lembro que nessa época a gente estava pegando uma crise bem grande no Rio Grande do Sul, no mercado imobiliário de 2015. E eu não queria estar palestrando. Porque eu ia ter que gastar, querendo ou não, na minha cabeça não era investimento, era gastar, uma mentalidade ainda um pouco escassa, embora já no movimento uma mentalidade um pouco escassa, de gastar o dinheiro da minha casa, de gastar o dinheiro da minha família. E aí o meu marido disse, você vai dar tudo certo. E aí chovendo, fui dirigindo, assim, chorando, antes de descer do carro, me maquiei e fui. E nisso, nós já tínhamos saído já de um baque emocional muito grande, tínhamos morado... CLT na época e chegamos a falir, morar num porão e esse porão cheio de rato, era complicado porque daí eu tinha que ficar acordada para ele dormir para trabalhar e eu via as ratazanas, que não era nem ratinho, aquilo lá era muito bem criado e eu tinha que ver aquilo assim caminhando para não pegar os meus filhos. Hoje eu tenho 3 filhos, na época eu tinha 2, então foi um momento muito difícil, só que quando eu comecei a crescer e nesse porão, né, Deus não te leva para o deserto se não for para um propósito muito maior. Foi nesse porão que nós moramos, que era inclusive o porão da casa da minha sogra, mas foi o melhor momento da minha vida. Porque eu estudei muito, eu desenvolvi muito, eu lia muito Augusto Cury e depois eu tive a oportunidade de conhecer ele na Faculdade Fevale de Novo Hamburgo, uma palestra. Então eu disse, cara, eu sei que eu saí desse porão cheio de rato para uma casa de 3 andares. Porque você trabalha o poder da sua mente. E as pessoas, elas não têm noção do quanto a mente é poderosa. E Deus fala que tudo aquilo que tem nessa terra somos para nós que somos filhos. Nós pertencemos a este mundo. Então, é para nós vivermos bem. Independente das lutas e tribulações que fazem do cotidiano e fazem com que a gente seja grato. E aí, na questão de toda essa construção, que daí chegamos, depois de todo esse período nessa palestra, eu palestrei, que era para falar para as pessoas de que maneira que eu tinha chegado ao São Paulo Fashion Week, como que eu estava levando influenciadores para o São Paulo Fashion Week, porque era muito difícil naquela época entrar. E era por estratégias. Então eu cheguei e comecei a explicar para essas pessoas essas estratégias. Por isso que eu vinha para São Paulo. E quem estava na frente era o presidente da Associação Gaúcha de Coaching naquela época, que ainda é, na verdade, que é o Denis Ronald de Pantin Filho. E eu, bem desanimada, fiz a palestra sem esperança. Desculpa, gente, tô um pouco gripada. E aí, no que eu fiz essa palestra, ele fazia parte dessa janta. A gente nunca sabe quem vai estar à mesa conosco, né? Então, esteja preparada. Mas eu fui. E no final da palestra, ele disse, você é coach? E eu, coach? Anos atrás, né? Eu disse, que é isso, né? Eu disse, não sou coach dele. Ah, você é sim. Você é sim. E aí, depois de longas conversas, ele abençoou a minha vida. E ele, depois de isso, quase meses depois conversando, porque eu ainda era muito desconfiada, porque quando você vem de uma mentalidade escassa ou de uma família que não tem uma mentalidade tão expansiva, você fica desconfiada de tudo, né? Ele te quando você fala assim, ele me abençoou, ele te deu dinheiro, te ajudou com o curso. Ele me abençoou, o Denis, ele abriu, assim, o Ronald, né? A gente chama ele de Ronald. Ele abriu as portas pra mim, ele me abençoou, me dando a minha formação. Ótimo. A minha formação, investiu em você, ele né? investiu. A minha formação de desenvolvimento humano, ele abençoou a minha vida. Uau. E porque eu descobri
a forma que o algoritmo ele se posicionava. Então, ele me intitulou, ele fez algumas intitulações, né, naquela época, e ele me intitulou a primeira coach no Instagram do Brasil. Então, quando eu comecei nesse movimento, foi porque ele viu o potencial em mim. Uau, que maravilha! A Fernanda falou algo aqui muito importante. Você nunca vai saber quem são as pessoas que vão estar na mesa. Então, você precisa estar posicionada. Quando eu falo sobre isso, esteja pronto, esteja posicionado, esteja sempre bem animado, sabe? Sente-se na mesa com postura de vencedor e não de coitado. É sobre isso, gente. Porque a gente nunca vai saber quem vai estar lá nos olhando, nos observando. Nós não somos pessoas que vai passar invisível. Alguém está de olho na gente, seja para nos abençoar, como foi o caso dela, ou para nos desqualificar. Vai depender da postura que você está tomando, entendeu? Que maravilha! Então, a pessoa viu na Fernanda aí o potencial. Parabéns pela história. Que coisa linda. Ela já fez um rolê aqui, gente. Ela já falou que ela saiu do porão, já foi para uma casa de 3 andares. Mas não é assim, hoje eu tô no porão, amanhã eu tô lá. Não, tem toda uma processo. longa história, um processo, né? E é esse processo que eu quero chegar hoje aqui. E eu sempre brinco com as pessoas que o IraCast, ele tem a capacidade de fazer uma viagem com as pessoas. Então, eu gosto de voar, de levar a pessoa lá bem distante, no passado dela. E é isso que eu gostaria de saber da Fernanda Ana Lu. Vou até tomar mais água, fiquei nervosa. É isso que eu quero saber com a Fernanda Ana Lu. Que antes dessa mulher aqui, posicionada, sabe, abençoada, hoje totalmente diferente, quem foi a Fernanda criança? Conta pra gente aí, como que foi essa infância, como que você lembra da sua infância, para poder chegar hoje onde você está. Então, eu nasci em São Paulo, mas saí daqui muito pequena, né? Acho que com 10, 11 anos eu fui pro Rio Grande do Sul. Porque meus pais, eles eram de lá. E o meu pai e minha mãe, eles vieram a São Paulo a trabalho. Então, aquela coisa de construir a vida, como todo mundo que chega em São Paulo, acho que é a maioria, né? E eles vieram construir a vida e nós fomos em 4 irmãos e fomos morar no Rio Grande do Sul, porque nós pedíamos demais, né? Pra morar lá, né? Em Novo Hamburgo, onde a gente morava. E aconteceu que de tantos natais indo pra lá, nós conseguimos... Olha, filhos têm poder de persuasão. Nós conseguimos convencer os nossos pais a ir morar no Rio Grande do Sul. E fomos morar lá. Só que eu morava numa cidade chamada Novo Hamburgo, uma cidade que é de colonização alemã. Então, assim, Novo Hamburgo, New Hamburg. Então, pra vocês terem uma ideia, assim, todos os tipos de racismo, estrutural e não estrutural, todos mesmo nós passamos. Eu estudei em uma escola... em um colégio cristão, embora os meus pais, não por religião, embora eles não fossem, a minha família, né, ela é de uma outra religião, de cultura africana, mas meu pai achou por bem eu estudar num colégio adventista. E mesmo assim, não com o colégio é ótimo, mas as pessoas, né, eu sofri muito racismo, eu tinha um irmão que tinha uma doença, hoje ele é falecido, ele tinha uma doença de distrofia muscular de Becker, então numa cadeira de rodas ele era muito hostilizado, e então foi uma infância muito sofrida. Tinha amigos, eu chegava na casa de uma amiga, que era minha melhor amiga na época, e aí a avó dela chegava assim, não se mistura com essa negra, sabe? Então a mãe dela não, a mãe dela era um amor, mas a avó vinha daquela tradição, né? Então é bem complicado, eu cresci sendo muito hostilizada, eu cresci sendo muito humilhada, então... Com 11 anos, eu comecei por conta própria, eu gostava muito de ler, e eu comecei a ler a Bíblia. E eu lia sozinha. Eu achava interessante ler a Bíblia. Então, tudo aquilo que ninguém queria ler sobre gerações e gerações e gerações, eu queria ler. Eu achava interessante. Aquilo sempre me acalmou. Então, dentro de uma infância muito sofrida, quando acontecia alguma coisa, o que eu fazia? Eu ia ler a Bíblia. E aí, eu entendia que Deus estava falando comigo, independente de toda a cultura que existia por trás da tradição da minha família. E eu digo que eu me converti sozinha, que Deus me escolheu com 11 anos, porque depois, com 17 anos, eu conheci o Evangelho, e dessa história muito sofrida, eu sempre precisei me posicionar o tempo inteiro, porque enquanto você é
negro numa capital, por exemplo, como São Paulo, tá tudo bem, mas quando você está num ambiente que dizem que não é o seu ambiente, por ser uma cultura alemã, em Novo Hamburgo existem muitas cidades de cultura alemã, muito predominantes até hoje, em cidadezinhas que falam em alemão, somente alemão. É muito natural isso lá. Então, era muito complicado. E quando eu comecei a criar um posicionamento, foi totalmente lendo as histórias bíblicas. E eu pensei, eu posso ser essa pessoa. E eu comecei a trabalhar todo o meu posicionamento com a base bíblica. Totalmente. Então, quando eu tive primeiro acesso ao evangelho, que foi aos 17 para 18 anos, e eu era totalmente, assim, do carnaval, dançar por causa da cultura da minha família. Não que eu não ame dançar, eu amo dançar até hoje. Mas eu acabei entendendo que eu não pertencia mais àquilo ali. Eu queria conhecer mais. E eu digo que com 18, eu recebi uma paixão avassaladora por Jesus. Me apaixonei de uma forma porque era só aquilo ali que me preenchia. Eu não conseguia mais sentir prazer em outras coisas que não fossem por Jesus. Então, e isso não é sobre religião, porque foi sozinha. Não foi a igreja X, a igreja tal. Eu quis buscar. E aí depois, claro, conheci num trabalho onde eu estava um movimento de células. E nesse movimento de células foi aonde eu acabei mergulhando nessa profundidade, e eu já sabia que eu tinha que mudar não somente a minha vida, a vida de outras pessoas. Então eu olhava para os céus e eu dizia, Deus, o Senhor tá mudando a minha história, e eu vou mudar a geração da minha família, assim como várias histórias bíblicas foram mudadas as gerações. Eu me levanto para mudar a geração de outras pessoas. Uau. E a da minha. E desde então, Deus foi abrindo portas, e eu, quando vou falar sobre posicionamento de vendas para o Instagram, primeiro transforme a sua vida, sua geração, e então veja as coisas acontecerem no profissional. Uau, que maravilha. Tá pegando aí, gente, o código? Tá vendo aí como que é o negócio? E ali, o que você vê, Fernanda, que te trouxe devido a essas hostilizações, essas pessoas falando isso? O que você atribui, assim, houve algum bloqueio, você guardou alguma coisa até certo tempo, hoje não mais? Como que foi para você ressignificar tudo isso? Até esse ano, ainda tinha muito bloqueio de pisar na cidade que eu fui criada, né? Eu não moro mais lá, fazem 7 anos que eu moro em Florianópolis. E eu não era muito vista, por mais que eu era muito bem posicionada no mercado imobiliário. E eu decidi, para vocês terem uma ideia, eu era tão bem posicionada, o meu primeiro imóvel de venda foi 800 mil, depois 2 milhões, e assim foi indo. Mas o que acontecia? Eu não colocava eu trabalhava muito com o Facebook como corretores associados. Era eu que estava por trás, mas não era minha foto. Eu tinha que colocar uma outra foto. Uma foto, só uma logo, né? Só que todo mundo queria saber, dentro daquele mercado do qual nós estávamos, quem era que estava por trás. Até que as pessoas começaram a chegar até mim e eu precisei começar a me posicionar. Então sempre foi muito difícil trabalhar com o posicionamento por ser quem eu sou, por ser negra. Mas nunca me senti por baixo. E aí é que tá a diferença, né? Você não se sentir por baixo. E é uma condição de trabalho mental. Porque em nenhum ambiente eu me sinto por baixo. Eu penso assim, se eu estou naquele ambiente, Deus me colocou naquele ambiente. Então, aonde eu colocar a planta dos meus pés, o território é meu e o Espírito Santo entra comigo. Então, eu não sou indiferente, né? Eu preciso me fazer ser vista com postura e posicionamento. Claro que eu precisei estudar muito, modo de falar, técnicas, espelhar muito como as pessoas andavam, como elas não andavam. E isso eu fui criando um posicionamento também. A minha mãe, ela era manicure e trabalhava em salões muito grandes na cidade de Porto Alegre, salões de renome. Então, eu adorava estar no salão no final de semana para ver aquele ambiente. De como aquelas pessoas que tinham muito poder aquisitivo se comportavam. E eu já sabia que eu queria estar naquele ambiente, que eu pertencia àquele ambiente. Então, quem abriu esse acesso foi a minha mãe, porque ela não tinha uma mentalidade escassa. Independente de tudo, ela sempre me colocou em bons locais. Ah, mas a escola era metade bolsa, metade paga. Bora lá. Então, ela e meu pai, eles entenderam, sim, sobre a questão do acesso. E é importante você fazer um esforço. Não foi fácil, né? Era entre optar em você não ter, muitas vezes, o dinheiro para comer e pagar uma educação. Então, eles investiram, né? Eles deram esse acesso, independente de toda... Nós passamos uma infância um pouco conturbada, mas independente de tudo isso, deu tudo certo. Eu posso dizer que deu tudo certo. Eu perdi um irmão afogado com 18 anos, numa festa extremamente famosa na cidade, que se chamava Festa das Frutas.
Foi televisionado, foi um horror, uma festa no Natal. Eu tive um sonho que isso iria acontecer. Depois, tão logo, perdi esse irmão de 18. Depois, perdi o irmão de 21, porque tinha essa doença genética. Aí, depois, agora em 2007, minha mãe faleceu. Então, atualmente, ela fica em choque, porque você começa a pensar, será que eu vim na Terra só pra estar sofrendo? Eu cheguei a ter que tratar... Era muito leve, porque a gente, quando tem Jesus, você consegue ainda segurar a onda. Mas eu precisei sim fazer terapia, eu precisei tratar uma síndrome de pânico, porque eu já achava que poderia de ano em ano acontecer mais alguma tragédia, e não que eram ciclos da vida, e que precisava se romper também algumas maldições hereditárias de geração. E não falando em maldições hereditárias, eu posso falar pela ciência. A ciência fala que até a 4ª geração muitas coisas acontecem. Então a gente precisa entender que o poder da palavra, nós temos o poder para romper. O que a ciência não explica, Deus explica. Então, nós temos poder para romper. E foi essa decisão que eu tomei. Eu disse, a minha geração, os meus filhos, vai ser tudo diferente. Então, o Instagram, quando ele surgiu, foi literalmente uma estratégia para estar à frente. Então, foi aonde eu disse, agora eu não vou mais estar por trás. Eu vou estar à frente. Porque eu comecei a olhar para as pessoas e ver que elas ostentavam e sofriam. Ostentavam e sofriam. E eu disse, tem alguma coisa por trás disso. E aí eu comecei a ler, na época, e-book. Era muito e-book. E eu comecei a ler e-book porque eu tinha tempo para fazer isso. E aí eu vi que, na verdade, não. Que o movimento, ele estava indo para o digital e que o Instagram seria o maior portal de comunicação e vendas. Desculpa. E quando eu vi que o Instagram foi seria o maior portal de comunicação e vendas, eu estava decidida a sair do mercado imobiliário e ir para o Instagram. Então, eu fiquei estrategicamente 6 meses estudando e já dando a minha cara a tapa como blogueira, influencer. E foi onde eu fui aprendendo e ajudei as pessoas. E as empresas também. Uau! Gente, é sobre isso. É posicionamento, é estudar, é ler, é buscar. Talvez você esteja falando aí, eu não consigo, tá tudo difícil, eu não sei isso, não arrumo emprego, ou... Olha só esse testemunho. Né? A pessoa tá ali no porão, então talvez você esteja hoje no porão também, talvez você esteja aí olhando para os 4 cantos, não tem nada para fazer. Aproveita esse momento que você não tá vendo nada para você fazer e pega o primeiro livro que você encontrar na sua frente e vai ler, sabe? Vai estudar, não gaste seu tempo à toa, não fique perdendo tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Só valoriza o tempo, sabe? Quanto custa, quanto que é valioso 1 minuto. Quem está na fila ali para morrer, sabe? Que aí o médico diz, se não fosse 1 minutinho a mais, você não estaria mais vivo. Você vai falar, quanto que vale 1 minuto na minha vida? 1 segundo. Então, pare de desperdiçar seu tempo e vá fazer alguma coisa útil nessa vida. Eu sou muito contra as pessoas que perdem tempo com besteira. Nossa vida, ela passa muito rápido. E eu falo que a nossa vida é uma aventura, né? E ninguém vai sair vivo dela. Então vamos viver hoje, como se fosse o último dia. E você vive, né? Eu literalmente, eu vivo intensamente. Hoje nós saímos para caminhar, eu e o meu marido, meus filhos. Eu falo para eles, não tem como prosperar se você ficar amarrado na cama, se você ficar... A Bíblia fala que o amante do sono empobrece, então dorme só o necessário. Come só o necessário, sabe? Tenha só o necessário. E tá escrito também. Mas, sabe, vai, faz o que tem que ser feito. Isso. O nosso dia, ele começou a ser mais longo. Por quê? Porque se você acorda às 4h59 da manhã, você vai fazer sua caminhada, você passa 1 hora caminhando, você chega em casa às 6 horas. Olha o tempo, 8 horas você já fez muita coisa. Dá tempo de resolver N coisas. Quando dá 9 horas da noite, você já tá pronto para dormir. Isso é maravilhoso, gente. Isso é incrível. Ana, fala pra... Fernanda, eu só tô com a Ana Lu na cabeça. Mas tudo bem. As pessoas têm facilidade de chamar mais de Ana Lu do que de Fernanda? É muito Fê, mas assim, no meio profissional, muito Ana Lu, né? Sempre o segundo nome pega pesado, né? É engraçado, né? Porque, assim, tipo, olha pra você, a imagem que eu tenho é de Ana Lu, Ana Lu, Ana Lu. Então o pessoal fica muito Fernanda, Ana Lu. Daí acaba focando muito no Ana Lu. Mas eu atendo pelos dois. Chamou Ana e eu já tô aqui. eu tô aqui. Que maravilha. Ana, fala pra mim, hoje...
quais são, assim, tu tá vivendo uma vida, veja, a gente dá para olhar o brilho no seu olho aí e tal. Hoje você tá vivendo aí o exponencial, né? E isso verdadeiramente não é nem a sombra do que há de vir, ou já tá tudo bem por aí? Eu acho que é viver o que está por vir. Porque quando você vive uma vida planejada, não, mas direcionada, você sabe que estar aqui, por exemplo, não é o acaso. Faz parte já do plano de Deus, eu confio muito nisso. Eu consegui, contudo, graças a Deus, eu consegui trabalhar e ver os meus filhos crescerem. Então, hoje, meu mais velho tem 21, a minha menina vai fazer 19, meu menino 15. Então, eu consegui ver o crescimento deles. Então, é a hora que eu estou podendo sair para fora. Então, eu tinha uma promessa, mais de uma, já de profetas que chegaram para mim e falaram que eu estaria aqui, onde eu estou, no caso Alphaville. Então, eu já sabia que chegaria esse momento. E eu não, se você me perguntar, aconteceu? Eu disse, não. Aconteceu porque eu acessei algumas pessoas aonde eu estaria aqui. Né? Então, tem uma mentora que se chama Tamara Damares, que é muito engraçado, porque eu falei dela ontem nos stories e tava falando com ela agora antes de vir. Porque, embora eu seja mentora, a gente tem mentores. E quando eu acessei a Tamara, ela logo me trouxe praticamente para Alphaville. Não demorou muito. Eu acessei ela em maio, julho, eu estava aqui. E às vezes você fica com medo do crescimento. Você sabe que você tá preparado para crescer, mas você fica com medo do crescimento. E eu sempre fui muito apegada à minha casa, meu marido. Eu sou casada há 24 anos. Eu acho que eu só sei ser casada, né? Eu acordei já não casada, alguma coisa assim. E aí, quando chegou esse momento, meu marido... É como se meu marido tivesse dito, agora chegou a hora. Então, eu tô 2 semanas. Eu sempre venho pra São Paulo pra ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu já tô 2 semanas em Alphaville. Gente, eu tô indo embora no sábado, mas eu estou 2 semanas aqui em Alphaville. Porque as coisas começam a acontecer, daí... Pode fazer tal coisa? E quando eu tô indo embora, vem a Iraci, pode fazer o podcast? Eu disse, posso, né? Eu já tô aqui. Então, vai acontecendo. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, mas existe um tempo que você planta. Existe um tempo que você colhe. Uau. E você precisa esperar o processo. E o processo, ele é doloroso. O processo, ele é muito difícil. Só que é no processo que você amadurece para finalmente, quando chega a hora, você dizer, agora você está pronta. Porque bênção antes do tempo é maldição. Se você recebe a bênção antes do tempo, você não permanece casada. Porque é na alegria, na tristeza, é na saúde, na doença. Mas as pessoas, elas querem somente a bonança. E não é dessa forma. Então, eu precisei alinhar os pilares. Alinhar o meu casamento. Alinhar a minha família. Estrutura emocional. E então, estruturar a vida das pessoas. Tudo que hoje eu vejo de cases das pessoas é o que eu passei. Então, eu ajudo as pessoas baseado nas dores que eu passei. Muito mais nas vivências do que nas técnicas de life coaching. Muito mais nas minhas dores. Uso, obviamente, uma técnica ou outra. Um PNLzinho é bom, a gente gosta de estar usando. Tá tudo certo, né? Mas, ainda assim, são as dores que eu passei. Porque, na verdade, a verdade mesmo é que você transmite para as pessoas... A segurança baseada naquilo que você viveu. Isso. Porque não tem como eu falar... É engraçado, nós temos muita coisa em comum, eu e a Fernanda aqui, né? Ela tem 42 anos, eu também. Ela tem promessas, está vivendo, eu também. Está aqui em Alphaville, a promessa, eu também. Está casada há 24 anos, eu também. Jesus! Olha aí, ó, aqui. Deu collab. Deu collab. Tem alguma coisa, nossa energia é muito parecida. Então, assim, um ponto de vista. Então, Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Isso. Com certeza, o propósito dela é igual ao meu aqui. Então, a gente tá junto no mesmo rolê, tá? Então, eu falo também para as pessoas. Outro dia eu tava dando um conselho para alguém sobre casamento. Eu acho que eu tava falando aqui no Palmas para Você, que é da Vivi, você vai conhecer ela. Daqui a pouco tá entrando no ar também, Palmas para Você, que é um podcast da minha amiga. E nós estávamos falando sobre família. E eu tava dizendo para ela assim, chegou um momento na minha vida, Fer, que eu perguntava, Deus, por que eu tô passando por isso? Por que tanta dor? Eu sou tão jovem, eu sou tão, sabe, tão menina, por que eu tô passando por tudo isso? E o Senhor falou claramente para mim, porque você vai precisar. São experiências. Então, se você falar para mim assim, tu tem experiência com traição? Tenho. Tem experiência com perdão?
Tenho. Tem experiência o que é ser mãe solteira? Tenho. Tem experiência? Eu tenho. Por quê? Porque tudo isso eu passei. Então, quando eu falo para uma mulher, eu vejo às vezes mulheres brigando, querendo se separar por qualquer coisa. Eu falo muito isso. Se eu não tivesse perdoado o meu marido, inúmeras vezes, eu não teria o marido extraordinário que eu tenho hoje. Então, a mesma pessoa que te faz chorar, que te fez isso, é o cara que te faz sorrir, que é o motivo das suas alegrias todos os dias. Mas por quê? Porque houve um perdão, porque houve uma paciência, porque houve. Então, vale a pena, sim, perdoar, vale a pena, sim, você pensar duas vezes. Eu vou separar e aí o outro. Mas é muita questão de geração, né? Então, justamente, hoje eu entendo porque eu gostava tanto de ler sobre gerações. Olha aí. Porque é exatamente o que eu trabalho na vida das pessoas. Ou você tem uma questão que é cultural, aquilo que você viveu sempre e que é muito rotineiro, uma questão genética, ou é espiritual. Sempre são esses três fatores na vida da pessoa. Então, a questão do homem ou da mulher que acaba caindo, porque é uma tentação que vai cair. Todos nós estamos sujeitos, mas vai cair. E quando cai, é um desses três fatores, ou genético ou cultural. Então, porque a ação comportamental, muitas pessoas vão lá e dizem, não, fulano é mau caráter e tal. Gente, não é. Se a gente for estudar a ciência a fundo, é cultural ou é genético ou é espiritual. E quando eu entendi isso, porque até então você fica com o mau caráter na mente. Quando a ciência vai lá e te explica e rebate que não é sobre mau caráter. Não existe isso. É sobre realmente você descobrir. Porque se você não sabe com o que e contra quem você está lutando, você vai continuar vivenciando os mesmos erros. Uau. E a tua geração também. Então, quando eu passei também por todos esses fatores, eu também tive que entender, também tive que trabalhar o perdão, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque assim como você, eu tenho hoje um marido extraordinário. Uau. Que me acompanha, que caminha comigo, que vai pra lá, que antes de eu vir pra cá disse, vai dar tudo certo, eu te amo, sabe? Isso é maravilhoso. Então, isso é ótimo. Que tá vindo pra Alphaville, coitado. Uau. Mal ele sabe que caiu aqui, depois não. Gente, eu preciso ir pra Florianópolis, eu preciso ir embora, ele tá vindo. Ah, meu Deus. Ai, deixa ele vir, vai ser maravilhoso. Aí daí ele já compra uma mansão, vocês já não vão mais embora. Eu não tô nesse tempo, mas recebo. É porque aqui a gente vive no Cairós, né? Mas se Deus achar que eu já estou preparada pra mansão, eis que a tua filha está aqui. Olha, eu acho que eu nasci. Eu tenho certeza. Eu nasci pra isso. Toda vez que eu chego, eu acesso lá a mansão da Ana, ali, de outras pessoas também, eu falo, eu nasci pra isso. Esse é o meu lugar. É verdade. O que eu tô fazendo lá? Me sinto bem, mansão de Anatélia, gente. Sabe, aquele casarão, a mesa. Então, tudo ali é minha cara, né? Então, isso é maravilhoso. Ana, fala um pouquinho pra gente. As mulheres que hoje estão querendo alavancar, que elas dizem, poxa, eu não consigo vender, eu tenho vergonha de me posicionar. Dá uma dica para elas aí, como que elas podem estar começando para se sentirem valorizadas, para elas mesmas, né, se sentir útil, porque eu não sei você, mas eu observo muitas dores nas mulheres, tem muitas mulheres com dores. Muitas mulheres que olham pra gente, olham pra você, olham pra mim e falam, ai, como eu gostaria de ser como ela. Verdade. Como eu gostaria de ter a energia dela, como isso. E elas vivem olhando pra gente e nós acabamos sendo uma referência para essas mulheres. Mas, infelizmente, tem muitas delas que nos olham, desejam, mas elas não conseguem avançar. Uhum. O que você tem pra dizer pra esse povo aí? Olha, o lugar da sua dor é o lugar da sua projeção. O que te causou maior dor é exatamente nessa dor que vai ser a sua projeção. Só que no momento da dor, você não consegue sair para entender que você pode sair. Então, a primeira coisa é acesse novos ambientes. Porque se você não acessar novos ambientes, a sua mente fica presa ao ambiente que você está. Então, não adianta eu ficar na sala olhando televisão, olhando a Globo... Desculpa, qualquer emissora, né? Eu falei a Globo, mas pode ser a Record, pode ser a SBT, eu quis dizer olhando televisão. Você pode ficar ali olhando qualquer programa e ficar na frente da televisão o tempo inteiro. Você vai estar ao redor com a sua mentalidade escassa. Porque se você ficar o tempo inteiro falando eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, você está declarando que você não tem. Não é que você não tem, você está declarando, porque o dinheiro ele é uma força de energia que ele vai vir na sua direção quando você trabalhar na velocidade correta dele.
O dinheiro, ele é um ecossistema que hoje você vai dizer, eu não tenho, mas eu declaro que até o meio-dia eu vou ter. Como? Trabalhando. O que você tem hoje? Trabalhe com o que você tem. Naquele período do porão, o que eu sabia fazer? Eu sabia vender. O que eu tinha? Relacionamentos. Então, a cidade de Novo Hamburgo é a cidade capital nacional do calçado. O que eu fiz? Conversei ao QI, quem indica. Conversei com pessoas de relacionamentos. Peguei calçados para vender. Peguei bolsas para vender. E o que eu fiz com esses calçados e essas bolsas? Eu tenho as fotos lá nos destaques no meu Instagram, gente. Eu coloquei dentro de sacolas, botas maravilhosas de cor e tudo mais. E saía a vender. Saía. A construir o dinheiro. Quando eu construí esse dinheiro, eu fui investir em cursos. Porque eu pensei, eu vou fazer um curso aqui que vai me levar para este lugar. Uau! Eu vou fazer um outro curso que vai me levar para aquele outro lugar. Então, eu sabia que eu tinha que mudar o ambiente. Eu não tinha muitas condições, então o que eu fazia? Eu já trabalhava o merecimento, eu lia muito, então o ecossistema eu estudava demais sobre ele. E aí eu me lembro que eu ia no McDonald's, eu amava a casquinha. E era só que eu podia comer uma casquinha de R$2. E eu amava aquela casquinha, por mais que eu quisesse comer o sundae de morango. Mas eu tinha dinheiro pra casquinha. Então eu dizia, eu vou descer até o Mac... caminhando, era uma longa caminhada, caminhando, mas eu vou comprar uma casquinha e eu vou sentir o prazer dela, até eu ter o dinheiro para comer o sundae. Uau! E eu fui fazendo muito isso, até hoje eu trabalho muito o merecimento. Por quê? Se a tua mente tá presa, mas eu só tenho esse dinheiro, eu só tenho esses R$100, você vai continuar só com esses R$100 se você não multiplicar ele. A multiplicação, ela está em ambientes e pessoas. Uau! Mas, então, são ambientes. Imagina, se eu não fosse naquela palestra, eu não seria formada dentro do desenvolvimento humano. Né? Claro que... E se permitir, né, Ana? Se permitir, muita gente rejeita convites. Muito. Ah, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Ah, mas aí você vai continuar Eu não gosto disso. Eles vão falar de coach, vão falar de não sei o quê. Só esses papos, não quero ir. Isso é coisa de rico, isso é coisa de mentiroso, isso é aquilo. Gente, é incrível, mas as pessoas que falam isso são as pessoas que elas estão com as vidas totalmente erradas. É isso mesmo. Os casamentos destruídos, você vê as pessoas que são do poder aquisitivo extremamente alto, assim, e que são contra o desenvolvimento humano, já tiveram não sei quantos casamentos. Então o problema não tá no casamento, o problema tá em você. Aí você não quer passar pelo autoconhecimento. Então você fala que é tudo uma balela, mas quando você vai ver a vida das pessoas que estão no desenvolvimento humano, elas optaram em reconstituir seus casamentos. Elas optaram em estruturar a sua inteligência emocional e entenderam que o dinheiro ele é uma consequência da sua entrega. Então a gente vê um monte de live. Quanto mais você doa, mais você recebe. Porque a live é gratuita. E você tá entregando códigos ali. Ah, eu não vou assistir uma live. Quantos códigos você perdeu? As lives eram meus e-books lá atrás, gratuitos, que eu tinha. Hoje são as lives. Então, eu acessava os e-books, lia. Hoje você pode ouvir uma live, pegar um código. Ouvir uma live, pegar um código. A sua vida, ela pode prosperar numa live que você não quer parar. Verdade. Sabe? Então, as pessoas, elas precisam mudar a mentalidade escassa do ambiente. Ah, mas hoje eu estou morando numa zona periférica. A condição mental de uma pessoa rica e de uma pessoa pobre, vamos dizer assim, a condição mental, ela é a mesma. O que vai fazer a diferença é o que você quer fazer da sua vida. Porque eu posso hoje ser uma herdeira de um milionário. Se a minha mentalidade ela for escassa, o que eu vou fazer? Gastar e não vou multiplicar. Então vai chegar uma hora que o dinheiro ele tem fim. E ele vai acabar. Mas se a minha mentalidade ela não for escassa e eu trabalhar pela doação, pela expansão, pelo bem que eu vou fazer ao próximo, isso sempre vai voltar. As pessoas não querem cuidar do espiritual, que eu não consigo entender. Você sai da sua casa e deixa sua alma em casa? Ah, mas o que é a minha alma? O frio na barriga que tu sente? Já é a tua alma gritando. Não, mas eu vou sair, eu vou deixar minha alma aqui guardadinha? Não. Nós somos mente, corpo, alma e espírito. Então, nós temos que alinhar todos esses pilares e, então, sim, trabalhar a nossa mente e evolução para aquilo que Deus nos fez para ser. Todos nós temos um propósito. Todos nós. E basta você descobrir o seu. Então, comece com uma janta. Gente, tem muito movimento de janta.
Hoje, inclusive, eu vou fazer uma. Tem muito movimento de janta. Vá em uma janta. Vá numa imersão. Vá em uma palestra. Então, como que eu comecei? Indo em uma palestra do Augusto Cury. Uau! E... Gente, eu tô gripada, tô estranhando o ar de São Paulo, mas não tô reclamando não, hein? Eu tô gostando. Tá tudo bem, né? Tudo bem. É, isso é maravilhoso. E é isso, eu comecei indo em uma palestra onde eu era palestrante. Não queria ir por causa do dinheiro. Olha como o dinheiro, ele te prende. Ah, mas aí eu vou gastar o dinheiro que eu tenho em casa. Eu gastei aquele dinheiro. Gastei não, eu investi, né? Ficou sem dinheiro pra semana? Fiquei. Mas tão logo ganhei uma formação de mais de 10 mil reais. Olha só isso, Tu entendeu? gente. Que naquela época mais de 10 mil reais era um significativo valor hoje. Nossa, um presente desse. Foi um presente. Alguém olhou pra mim e investiu. Então, quantas pessoas podem olhar pra você e investir em você, mas você quer ficar contando? Tem muita gente que quer ser patrocinado, quer ser visto, mas não se posiciona pra ser visto. Não existe, Não tem existe. como. Você só vai ter rendimento se você investir. Se você tivesse ficado no porão, quando era que esse homem ia te ver? Nunca. Não tem como. E a própria Bíblia, ela vem falar o quê? Se tu quer, bate na porta que ela se abre, procura que tu acha, pede que tu recebe. Isso. Mas tem que ter uma ação, sempre é uma ação. Você precisa ter uma ação. Para a porta se abrir, eu preciso o quê? Bater na porta. Para eu receber, eu tenho o que falar. Tem pessoas que falam, eu não vou falar nada, não vou nem orar, porque Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe, mas ele está esperando você. A mãe não sabe o que o filho quer? A gente sabe, só que a gente precisa ouvir a pessoa falar que quer. Verdade. Né? Então, eu já ouvi muitas pessoas falando, eu fico até com vergonha de pedir, Deus. A misericórdia de Deus é tão grande, Deus é tão bom que eu tenho até vergonha de pedir as coisas, que toda hora é só pedindo. Mas tá escrito, pedir, dá-se-vos-á. Uhum. Né? E outra, trazendo agora aqui, você não ouve, você não lê lá dizendo assim, bate que a porta. É bater e abre-se-vos-á. Uhum. Né? Buscais e encontrarei. Pedir, ou seja, repete. Dá-se-vos-á, ou seja, pede, dá-se-vos-á. Porém, você tem que ter a ação. Fazer as coisas acontecerem, porque senão não vai dar certo. É verdade. Que coisa boa. Que papo gostoso, hein, Ana? Que papo bom hoje, hein? Muito que bom. maravilha. Ana, eu preciso me posicionar na internet, porque eu acho que eu ainda não estou posicionada. Vamos fazer uma consultoria aqui agora. Eu acho que eu preciso me posicionar na internet. Sabe o que eu estava analisando? A gente ouve muito as pessoas falarem aqui que em Alphaville existe... nesse meio aqui, existem palavras que a gente nunca... Não sei você, mas existem palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Por exemplo, exponencial. Uhum. Que diacho era isso? Entendeu? A outra palavra Nossa, são tantas. Exponencial, necessidade de aprovação, bloqueios, não sei das quantas. Problema com a autoimagem, não merecimento. Eu fui descobrir essas coisas aqui. Acredita? Surreal, extraordinário. E nós estamos no mesmo país, mas aqui realmente acontecem muitas coisas. Verdade. E aí eu ouvia muitas pessoas falarem o quê? Iraci, você precisa descobrir o seu nicho. Você já descobriu o seu nicho? Sim. Já? Pois é, porque eu também já descobri o meu. Porque antes eu não sabia o que era. Todo mundo falava, tu tem que descobrir o teu nicho, o teu nicho, o teu nicho. Eu disse, mas que lixo é esse que esse povo tanto fala? Que nicho é esse que esse povo fala que a palavra era lixo? E quando foi um dia, o que eu fiz? Eu fui falar com Deus. Falei, Deus, eu vejo o pessoal se posicionar aí na venda, não sei no quê. E eu sei tudo, fazer tantas coisas assim. Qual é o meu nicho? Aonde eu tenho que abordar? O que eu tenho que falar na internet? Qual é a mensagem? O que eu tenho que estudar? Nossa, Fernanda, foi assim, algo surreal. O senhor falou pra mim assim, não tem nada que tu tenha que fazer mais. Tá dentro de você. A mensagem que você tem que levar está dentro de você. Uau! Eu falei, caramba, era só isso? Tá aqui dentro. Verdade. E aí, às vezes, eu até tentei fazer coisas diferentes. Por exemplo, vídeos.
diferentes que fugiam um pouco da minha realidade. Tipo, outra Iraci. E você sabe o que aconteceu? Pasmo, não rolou. Não, a gente tem que ser quem a gente Ele é. não virou. E agora há pouco eu tava mostrando pro meu marido, eu fiz um vídeo simples, nós dois comendo salada, cheirando chocolate, só cheirando. Eu falei, vem cá, nós tudo ali, normal. Eu falei, vem cá, vou fazer um vídeo. Peguei uma barra de chocolate que ele me deu de presente, fiz um prato de salada ali, e a gente cheirava o chocolate, eu tava no nariz dele e tal, e nós começamos o vídeo simplesmente burro. Eu falei pra ele, caramba, meu, é isso que as pessoas querem, porque as pessoas, elas querem se identificar com quem de verdade. Isso, né? isso. Então elas começaram a analisar, puxa, tô aqui comendo salada e tal, e o vídeo, ele hypou, ele foi muito incrível. Vídeos como danças que eu faço, eu fiz uma dancinha lá na Avenida Paulista, até no evento do Pablo, e esse vídeo chegou a 16 mil visualizações. Então são coisas tão simples, porque a vida, ela é simples, gente. Às vezes eu queria colocar isso que as pessoas estavam falando, uma carga pesada no meu ombro, nicho. E ali eu falei, o meu nicho é todo mundo. Isso. São pessoas, são vidas. É porque é uma coisa muito doida, porque existe muita história do high ticket, né? Então, existe muito a história do high ticket. Porque eu tenho que vender pro high ticket? Não, porque eu não quero cliente que não tenha dinheiro. Mas olha só, quando você foca somente em vender para um nicho, que é somente o high ticket, você está esquecendo os clientes prêmios. Quem são os clientes prêmios? Aquelas pessoas que estão lá dentro de um porão com sede de mudança. Uau! Aí você está esquecendo que existem essas pessoas que elas já vêm com a vontade dentro delas. Elas já vêm com você, com o que você carrega. Uau! Então vamos lá. Vamos trazer aqui uma linha de raciocínio que estava queimando aqui dentro da minha linha de pensamento. Se Davi ficasse olhando para o pai dele, que ficava só malhando ele não seria o Davi. Por quê? Porque Davi da Bíblia, tá, gente? Não me venha com Davi do BBB. Davi da Bíblia. Eu não sei nem quem é, amiga. Sei nem quem é esse Davi aí. Ai, meu Deus. Então, viu? Eu tenho umas arriadas que eu tô só controlada pra fazer bonita aqui pra Iraci. Mas, se Davi ele ficasse realmente olhando somente pro pai dele, dizendo, você não tem que estar na luta, na guerra. Você é pequeno. Vai lá e fica com as ovelhas. Vai lá e cuida do pasto. Não, você não pode. Você não. Davi só ouviu não da pessoa que ele mais admirava, que era o pai. E o pai não via o potencial que Davi tinha, porque o pai olhava que Davi era pequeno. E os irmãos que eram maiores, mais altos, porque quando a gente vai estudar, existiam homens pequenos e naquele tempo homens muito altos. Então, jogadores de basquete, altos mesmos. E esses homens eram os escolhidos para a guerra. Então, aqueles que eram pequenos, vai para o campo. E olha o mistério, é onde você está preparado quando a oportunidade chega. E Davi, ele fazia o quê? Ele espelhava os irmãos e se posicionava como os irmãos, mesmo estando no campo. Então, no momento que a oportunidade chegou para ele, Deus vai lá e olha, eu te tiro por detrás das malhadas. Eu vou te tirar por detrás, aonde ninguém está te vendo, eu vou te tirar porque você está posicionado. Uau. Então a questão é você estar preparado, independente de onde você esteja, é uma condição mental. Porque quem te dá é Deus, quem te olha é Deus, não precisa da aprovação do homem. Deus, ele tá te vendo, Deus, ele tá te olhando. Se você está preparado, tá aqui preparado, tá se sentindo preparado, a oportunidade vai chegar. Uau. E ele te tira por detrás das malhadas. E foi exatamente isso que aconteceu. E então ele foi lá e derrotou gigantes, porque você tem os seus gigantes. Ele foi lá e lutou com um gigante, ele lutou com um leão, ele lutou com um urso. Não interessa o gigante que tiver na sua frente, que são as lutas que nós temos hoje. Se você estiver posicionado, Deus vai te dar vitória. Uau. Porque ele vai lá e te tira por detrás das malhadas. Então, quanto mais você estiver assim, ó, pensando, meu Deus, vai dar tudo errado, Deus vai lá e vai te dizer, vai que eu sou contigo. Assim como ele falou com Gideão, vai nessa tua força, Gideão. Então, a gente precisa entender que Deus, ele está sempre te vendo. E no lugar da tua dor, vai ser o teu crescimento. Uau! Corte maravilhoso. Não, se não fizerem um corte disso aí não vai dar certo. Eu amo ouvir isso, eu amo ver isso também, porque uma coisa, Fernanda, que eu analiso quando eu leio a história de Davi, é que quem vence a guerra, nessa situação de Davi, era o cara que não estava nem alistado.
Tem muita gente deixando de vencer uma guerra porque fala, não é pra mim. Não tô preparado. Não, ninguém me convidou. Isso aí é com eles. Se você tá vendo o bicho pegar, meu irmão. Se você tá vendo que as coisas estão lá e você tá sendo omisso, aí o negócio vai ficar difícil. Nós não temos que ser omisso. Eu falo muito sobre casamento, sobre família. Porque, às vezes, a mulher ela foi crescendo nesse rolê de que o cabeça é o homem. Tá tudo certo, ele é o homem, o cabeça é o homem. Só que, muitas das vezes, o homem ele fica omisso e a casa vai à lona. Tá sendo desmoronado. Se não levantar uma mulher posicionada e ir lá e salvar todo mundo, vai morrer todo mundo. Então, a gente precisa ver... Eu posso resolver isso, né? Porque era deles, o direito de lutar era dos irmãos dele. Mas ele falou, não, eles estão frouxos, eu vou ter que ir lá e vou guerrear. Então, é a questão de posicionamento, porque a quem Deus deu a visão, Deus deu a responsabilidade. Isso. E, às vezes, Deus mostrou pra gente ali, e a responsabilidade de ir lá e resolver é nossa, e não da outra que não tá vendo. Né? Na história de Abigail, ela imaginou, ela olhou e falou assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, que o doido do meu marido tá bebendo cachaça, ele não tá nem aí. E ela vai, e Davi fala pra ela, se tu não tivesse te apressado, se tu não tivesse vindo ao meu encontro, eu juro que amanhã não teria nada mais, eu ia matar tudo. Ou seja, ia perder a família, todos iam morrer, inclusive ela, por causa da falta de um posicionamento. Uau! E o que a gente vê aqui... Eu vou falar por Alphaville, tá, gente? Alphaville é o centro comercial onde tudo acontece. Hoje é o polo realmente dos negócios. Então, se você quer fazer negócio, se você se sente preparado e tem uma conexão, Alphaville é o polo que vai pro mundo, ok? Mas as pessoas estão entrando numa onda de ficar robotizado com essa história do nicho. E aí, o que acontece? A gente tá vendo uma geração de pessoas não curadas, querendo tratar outras pessoas. E aí, ao invés de curar, elas estão frustrando outras pessoas. Se você quer cuidar de uma pessoa, entenda, não é vir para Alphaville porque eu vou ganhar dinheiro. É vir para Alphaville para você cumprir o seu propósito, e o propósito te leva ao dinheiro. Porque o dinheiro, ele é uma consequência do seu trabalho bem feito. Então, não adianta você querer entrar no rolê do outro para dizer assim, eu vou fazer o que o fulano tá fazendo. Faça o que você nasceu para fazer. Exato. Faça o que você tem que fazer. Não dá pra... Eu não posso hoje fazer um copy-cola de alguma pessoa que eu não sou, né? Então, eu já fui em vários momentos, desde que eu comecei, onde as pessoas, elas disseram assim, você fala muito de Deus. Eu disse, mas quem me deu a vida? Mas quem me botou nesse caminho aqui foi ele. Não, sempre vai ser ele. A honra e a glória é dele. Então, eu sempre vou falar dele, onde eu tiver que pisar. Mas as pessoas não gostam muito, porque você tem que respeitar todas as religiões. E as outras religiões não é Deus? Quem é? Aí, se for do lado contrário, não tá comigo. Tá entendendo? Boa. É sobre isso. Não, então, assim... aí não adianta. As pessoas, elas querem fazer um sistema robotizado pra ser aquela outra pessoa. E aí, você vai ver aqueles vídeos assim... pelo amor de Deus, gente. Seja você... Eu fico muito preocupada com as pessoas que elas querem números de seguidores, mas elas não querem número de pessoas para transformação de vidas. Eu tô aí, meu Instagram tá aberto desde 2012, eu tenho 34 mil seguidores, tá ali quem quer tá. Mas desde 2002 é muito tempo, você tinha que estar com milhões de seguidores, centenas de seguidores. Veja bem, existe uma estratégia, eu já mostrei essa estratégia, vou dar um spoiler aqui dos meus cursos. Essa estratégia é que você consegue subir até 100 mil seguidores se você ficar usando meme. Usa meme o tempo inteiro, usa áudios com memes e faz collab de meme, que os teus seguidores eles vão subir rapidinho, mas não vão comprar o seu produto. Eles não vão comprar de você, porque eles estão ali para descontração. Para descontrair, aliás. Você não passa de um brinquedo para eles. De um brinquedo. Agora, você pode usar essa audiência de uma maneira estratégica para, então, validar o seu negócio. Aí tá tudo bem. Mas aí é que tá o problema. As pessoas, elas não sabem validar o seu negócio. Daí é comigo o negócio, né? Daí é comigo o rolê que eu te ensino, né? Arrasta pra cima. Daí arrasta pra cima. Então, o grande X da questão é... Não dá certo você ser um copy-cola de alguém. Você pode espelhar. Davi espelhou os irmãos dele, mas ele estava no campo sendo ele. Claro que a gente vai falar de uma construção de posicionamento, de uma construção de imagem, de uma construção... A gente vai falar de uma construção, mas de uma construção que seja para sua identidade.
nunca vai ser a identidade de outro. Você pode espelhar, mas ser outra pessoa não vai rolar. Porque a única pessoa que tentou ser outra pessoa, que daí foi do lado contrário a Deus, né? Que tentou ser outra pessoa, foi lá e criou um outro mundinho pra ele e o rolê tá lá embaixo. Então presta bem atenção. Se você tentar ser outra pessoa, você vai cair. É verdade. Vai levantar por um tempinho, mas vai cair. E você pode ver que a sanguessuga, ela se alimenta de 2 fatores. Me dá, me dá, me dá. Toda aquela pessoa que cai, ela vai lá e se junta com as outras pessoas que estão caídas também. E aí, falando em Deus, falando do diabo, é assim também, gente. Você vai ver que aquelas pessoas que elas querem crescer acima dos outros e que elas não querem respeitar o tempo do processo, elas se juntam exatamente com as pessoas que também já caíram e que estão lá embaixo, mas elas não pensam o que eu fiz de errado. E aí é que entra o autoconhecimento. Melhore a si mesmo para então trabalhar na vida dos outros. Porque senão você vai ficar por baixo. Você pode achar que tá por cima, mas quem te olhar, os olhos são a janela da alma. Quem te olhar vai saber que você não tá lá em cima. É impressionante como as pessoas... Eu estive no evento agora no final de semana e ali apareceram muitas pessoas, né? E ali a energia daquelas pessoas, elas eram uma energia boa. Boa, assim, de sentir. Toda energia é boa, né? Mas a presença ali era boa. Você olhava, conectava e tal e tal. E eu peguei e fiquei olhando. Mas houve uma pessoa no rolê que todos sentiram que aquela pessoa não fazia parte daquilo ali. E aquela pessoa ali... houve situações assim que eu disse, meu Deus, como que uma pessoa ela tá caída e ela quer tirar proveito de quem tá dando uma oportunidade para ela. Exato. E ali foi muito perceptível, foi a olho nu. Todos conseguiram ver que aquela pessoa não passava de um aproveitador, não passava de uma pessoa falida, quebrada, que não tem luz própria e estava querendo se beneficiar do outro pela inocência da outra pessoa. Mas é assim, uma situação muito terrível. E todos nós comentamos, falei, não vai rolar. E ali a pessoa querendo pegar o contato, a pessoa fica num nível tão miserável que, por exemplo, vou no teu evento, peço para as pessoas começarem a me seguir, eu vou chamando uma a uma para querer vender o meu produto para o teu cliente, para o teu mentorado, entendeu? Pegar aquilo como se fosse o teu evento fosse meu, me aproveitar. E ali é nítido como as pessoas começam a perceber. Então, faz todo sentido isso que você está falando, porque as pessoas ruins, elas vão se juntar com outras ruins e ali vão estar dando um golpe em pessoas. Isso. Né? Você que está querendo vir para Alphaville, você que está nos ouvindo aí, cuidado. Aqui é maravilhoso, mas também é um lugar onde se juntam os corpos, ali se juntam as águias. É um lugar onde tem muita gente buscando a quem possa tragar. Exatamente. E nós precisamos saber com quem estamos nos conectados. E falando em conexão, aqui está a rainha das conexões em Alphaville. É mesmo. Gente, a gente tava dentro de um carro que quando a gente descobriu, todo mundo conhecia. Ah, era assim. Você não tá entendendo? E aí eu perguntei, né? Quanto tempo você tá aqui? Ah, tô um ano. Um ano. Oh, meu Deus, se ela tivesse se candidatado a vereadora agora, ela teria saído na frente. Né? Mas, meu Deus do céu. Isso aí ela nem ia precisar de verba, não, gente. Porque só ela já faz o Huawei. Então, mas a gente tem uma longa história aí, né? Então, eu louvo a Deus, muita gente olha para hoje pra gente, por onde nós estamos, e eu falo para as pessoas, em terra de tubarão é importante, de gigante, é importante é você ser pequeno, e você vai comendo pelas beiradas, vai fazendo, daqui a pouco você vai entendendo onde você está, aí sim você se posiciona, né? De uma forma onde você já diz, agora ninguém vai mais me tragar, porque eu já sou grande. Mas se você está entrando num lugar onde você não conhece, cuidado. Porque o tubarãozão pode ser a porta que você pensa que você vai entrar, é aonde você vai ser engolido. Tá a gente bom? tem tanto código nesse podcast que eu vou dizer pra vocês assim, que se vocês quiserem alavancar as suas vidas pessoais e profissionais, é só assistir esse podcast. Assista lá. Fernanda, chegamos aí ao final de mais um podcast. Eu gostaria que você
né, olhando ali para aquela câmera ali, desse o seu último recado do dia, do podcast, e eu sei que esse é só o começo de muitos que virão. Meu Deus, passou rápido, né? Porque virou um bate-papo e eu já quero o chimarrão. Porque o chimarrão, ele é longo, o cafezinho você toma rápido. O chimarrão é longo, a térmica inteira dá mais tempo de prosa. Mas foi um momento muito, muito cheio da presença de Deus. Eu senti nitidamente a presença de Deus nesse lugar. Amém. E foi tão bom, foi tão incrível. E eu vou terminar falando algo pra você. Amém. Você é gigante. Deus, ele tem algo contigo que vai além das fronteiras. Amém. Você chegou aqui nessa terra realmente para fazer a diferença. Então, sinta da parte do Senhor que você está no local certo, no ambiente certo. E através de você sairão muitas conexões e você fluirá rios de águas vivas. Eita glória, eu tô na posse disso, é isso, gente. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Amém. Muito obrigada. Vai assistindo aí, tá bom? E se você tem uma história muito boa, se você tá se imaginando, um dia eu estive aí do jeito que você tá, e eu me imaginei, tudo acontece na mente, hoje eu estou aqui. Porque um dia eu criei esse cenário para mim, tá bom? Então que Deus te abençoe, para de procrastinar, para de reclamar, comece a viver, né? Porque Deus tem coisas grandes para sua vida. Chegamos ao fim de mais um IraCast Produção. É isso!